Oi, galerinha dos quartos anos, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Vamos para uma atividade de história, corrigir as nossas atividades que ficaram para fazer em casa e continuar aí o nosso capítulo? Vamos lá, galerinha? Bom, número 1. Pesquisadores concluíram que há milhares de anos, povos com diferentes modos de vida habitaram o território que hoje é o nosso país. Como foi possível que eles chegassem a essa conclusão? O que é que vocês responderam, galerinha? Vamos ver se está mais ou menos parecido com os das tias aqui, tá? Então, vamos lá. Pesquisadores puderam concluir isso por meio dos vestígios encontrados em sítios arqueológicos de nosso país. 2. Observe esses artefatos encontrados em sítios arqueológicos e aponte hipóteses de utilização criadas pelos pesquisadores. Então, vamos lá, pessoal. O anzol, já está com a resposta aqui, é feito para quê? Para pescar. Depois, a ponta da lança. 3, caçar. E depois, o dente de animal, que era feito para enfeitar-se. A atividade 3 era para você ligar aí cada objeto aos grupos que viveram em diferentes regiões do estado do Brasil na pré-história. Então, interior do atual Brasil, a boleadeira. Quem era a boleadeira? A boleadeira é campos e florestas na região sul, tá? As pinturas rupestres, interior do atual Brasil. E a concha, regiões próximas ao mar, tá bom, pessoal? Próxima aí. Começando agora página 108 e 109, né? Continuando aqueles estudos que nós paramos. Existem indícios de que há aproximadamente 4.000 anos, muitos dos grupos humanos que viviam no território que hoje chamamos Brasil já tinham iniciado a prática da agricultura. Isso significa que em algumas regiões as pessoas já se organizavam em aldeias e desenvolviam métodos de plantar e colher plantas medicinais, e outras das quais se alimentavam de palmeiras, mandioca e corantes. Então, pessoal, pelos estudos aí, né, foi visto que muitos grupos humanos, né, viviam no território aqui no nosso país, eles já se organizavam em práticas da agricultura, eles plantavam e colhiam, né? E aqui embaixo está falando da mandioca, que em alguns lugares ela é conhecida como aipim e macaxeira. Esses grupos também desenvolveram um trabalho com cerâmica, conseguindo fazer potes resistentes para carregar água e cozinhar alimentos, né? Os vasos de barro, argila, né, pessoal? Assim, apesar de muitos grupos continuarem a viver somente da caça e da pesca e de se abrigarem em cavernas, outros que aprenderam práticas de cultivo e produção de alimentos se tornaram sedentários. O que isso quer dizer? Eles aprenderam eles plantavam e colhiam e aprenderam aí a cultivar a sua produção. Então, eles se tornaram sedentários porque eles pararam de mudar de lugares, né? Com esse aprendizado aí deles, eles viram que eles não precisavam de ficar mudando de lugar toda hora para procurar comida. Então, eles foram aprendendo com isso, né? Cada um desses grupos que viviam em lugares diferentes, às vezes bem distantes uns dos outros, manteve o seu modo de viver e de se organizar, assim como as formas próprias de expressar a sua cultura, tá? Então, os Tupi-Guarani. Há cerca de 1.500 anos, a extensa região entre os atuais estados de São Paulo e Rio Grande do Norte estava ocupada por povos que tinham hábitos semelhantes e falavam línguas parecidas. Por suas semelhanças, esses grupos receberam a mesma denominação, foram chamados de Tupi-Guarani. Observe onde os vestígios Tupi-Guarani foram encontrados. Então, aqui embaixo tem uma legendinha, né? A presença Tupi-Guarani, tá? Então, onde tem esses amarelinhos aí, são as presenças de Tupi-Guarani. Depois, pontinhos vermelhos são a influência dos povos Tupi-Guarani, né? E depois, esse pontinho lá embaixo, é uma datação, né, com mais de 1.400 anos desses povos aí, tá? Então, vocês vão observar que esse é o mapa do Brasil, que são os lugares que tinham aí, né, foram encontrados os vestígios dos Tupi-Guarani. Os Tupi-Guarani tinham grande domínio da navegação pelos rios, com as canoas de madeira que construíam, movimentavam-se pelo curso das águas e acessavam diversas partes do Brasil. Olha que bacana, os Tupi-Guaranis, eles tinham aí, né,
um domínio sobre a navegação. Eles usavam as madeiras para fazer canoas e eles podiam atravessar de um lugar para o outro. Por isso que tem tantos vestígios deles por todos os lugares aqui que nós vimos aqui no mapa, né? Porque nós vimos que foi encontrado, na verdade, né? Esses vestígios, né, pessoal? Então, olha lá. Vamos continuar. O estudo dos vestígios da época mostra também que, por volta do século XV, esses grupos organizavam suas aldeias em formato circular, tá? E suas casas, chamadas oca, eram feitas com madeira e palha, projetadas para abrigar mais de uma família. Em todas as ocas, havia um chefe de guerra que devia ser respeitado por toda a aldeia. Além de navegar pelos rios, os Tupi-Guarani abriram uma série de caminhos até o litoral. Eles permaneciam em um mesmo lugar enquanto a terra, né, oferecesse aí condições para a sua sobrevivência. Quando os recursos se esgotavam, eles se mudavam para outro local e reiniciavam o processo, ou seja, eles ficavam naquele lugar até que a terra, a água aí, né, a caça estava fornecendo, estava aparecendo para eles. Quando isso começava a sumir, desaparecer a caça, o rio baixava, eles viam aí que não estava mais propício, eles se mudavam de lugar, tá bom? Então, vamos lá, atividade 2. Escreva duas diferenças entre os povos agricultores e os povos que viviam somente da caça e da pesca. O que os agricultores faziam? Eles plantavam e colhiam aí o seu próprio alimento, né, pessoal? E os grupos que viviam da caça e da pesca, eles mesmos aí, né, eles eram o quê? Nômades, né? Então, olha, os agricultores eram sedentários e os outros nômades. Os agricultores plantavam parte de seu alimento, enquanto o outro grupo vivia do que a natureza oferecia. E vamos para a cruzadinha? Complete a cruzadinha com os itens a seguir. Grupos que viveram há cerca de 1.500 anos nas regiões que ficam entre o atual estado de São Paulo e Rio Grande do Norte. Quem foi, pessoal? Tupi-Guarani. O que faziam para limpar o terreno a fim de prepará-lo para o plantio? Quem sabe, hein? Uma técnica antiga aí, e que hoje hoje ele prejudica muito a nossa terra, né? Eles queimavam para limpar todo o terreno. Atividade praticada nos rios, quais eram? A pesca. O que os povos plantavam? E aí, o que eles plantavam que a tia Dani explicou lá? O milho, né? Em todas as aldeias havia um chefe que devia ser respeitado, era um chefe de guerra. As aldeias organizavam-se em formato de círculo, né? Circular. Nome dado às moradias desses grupos, tá? Tá até lá em cima no textinho, né? Ocas. Esses grupos permaneciam em um lugar enquanto a terra oferecesse condições de sobrevivência, pessoal. Material usado na construção das moradias. O que eles usavam aí, pessoal? A palha. Esses grupos tinham grande domínio da navegação. As moradias abrigavam mais de uma família. Então, pessoal, vocês viram aí, olha, que dá, vocês vão olhar a cruzadinha aí, dá para você fazer perfeitamente, né? Bonitinho aí. As palavrinhas A, B, é só procurar encaixar bonitinho, certinho, tá bom? O mundo no século XV, um panorama sobre os outros povos e outras culturas. No século XV, havia povos que, embora vivendo na mesma época, tinham diferentes maneiras de viver. Em cada lugar, de acordo com as características da região e com as maneiras e com as necessidades e os interesses dos povos que ali habitavam, construíram-se uma história e um modo próprio de vida entre os diversos povos que estão desenhados no mapa mundi a seguir. Não há superiores ou inferiores, melhores ou piores, são apenas diferentes entre si. Leia os textos e observe o mapa a seguir. Eles mostram como era e onde viviam alguns povos que foram importantes para a história do Brasil. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou ler aqui na minha apostilinha aqui, porque a tia Dani não enxerga muito bem, tá? Alguns povos do mundo do século XV, a Europa. No século XV, o continente europeu já era formado por diversos países, como Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Essas nações se organizavam de forma semelhante, eram governados por reis. Suas sociedades eram formadas por nobres, militares, comerciantes, religiosos, camponeses, entre outros. Os povos da Europa, nós estamos falando sobre a Europa, né, pessoal? Os povos da Europa
conheciam a escrita e, por meio dela, registravam sua história. Então, na Europa, os povos lá já conheciam a escrita. E como eles conheciam a escrita, eles já registravam aí a sua história, pessoal, tá? Os europeus eram monoteístas, ou seja, acreditavam na existência de um único Deus, mono. E grande parte da população europeia desse período era composta de cristãos. Agora nós vamos falar aqui o território onde atualmente está situado o Brasil. Olhem o desenhinho aí, pessoal. No século XV, muitos e diferentes grupos indígenas compunham a população do território que hoje conhecemos como nosso país. Cada um tinha maneiras próprias de se organizar e se manifestar sua língua e cultura. Existiam grupos nômades e sedentários. Na maioria das tribos havia um chefe político ou espiritual aos quais todos deviam obediência e respeito. Os nativos desse imenso território não desenvolveram a escrita e deixaram por meio da pintura e da cerâmica os vestígios de sua cultura. Esses povos eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de diversos deuses, frequentemente relacionados à natureza. E agora vamos falar sobre o Oriente, do outro lado lá, né? No século XV, as regiões atuais, Arábia, Índia e costa oriental do continente africano, eram conhecidas pelos europeus como Índias, embora os povos que habitassem esse imenso território tivessem muitas diferenças entre si. Na Arábia havia um grande império da população muçulmana que, na época, desenvolvia intenso comércio com a Índia, a África e a China, Dividida entre diversos reinos, a Índia, por sua vez, controlava uma importante parte da riqueza mundial. Na região litorânea, próxima ao continente africano, havia um movimentado comércio entre europeus e muçulmanos. A seus portos chegavam navios carregados de especiarias, olha lá que a gente estudou, hein, tá falando, cravo, canela e outros temperos e ervas. Metais, pedras preciosas de diversos lugares e até pessoas escravizadas para serem comercializadas. A China também era um grande império e sua capital era a cidade de Pequim. Os chineses desenvolveram um importante comércio marítimo, por meio do qual exportavam seus produtos como a seda, a laca, o chá e a porcelana. O continente africano, de enorme proporção, era formado por uma grande variedade de culturas e organizações, que iam desde tribos até reinos, em contato com os europeus e outros povos orientais, povos nômades de deserto e alguns reinos africanos praticavam o comércio de ouro, marfim, tecidos e escravos. Pessoal, olha para vocês verem a diferença, né? O mesmo século XV aí, né? A Europa, aqui o território onde é o Brasil, e o Oriente, essa parte aí da Arábia, da China, vocês veem como é diferente, né? Um do outro, né? Na Europa, eles já conheciam aí o quê? A escrita, enquanto lá no território que era o Brasil, era a população o quê? Eram os indígenas, né? Que viviam aí, eles se organizavam, se manifestavam línguas aí diferentes, né? E o Oriente, que já fazia seu comércio, eram divididos em vários reinos, né? Olha que bacana a gente saber disso. Você já ouviu falar de algum ou alguns dos povos representados no mapa? O que você sabe sobre eles? Alguém sabe sobre algum desses povos aí? A que conclusão você consegue chegar ao verificar que há tantos povos vivendo de formas diferentes em um mesmo tempo cronológico? Olha que perguntinha legal, como pode, né? Diversos povos vivendo na mesma época, mas de formas totalmente diferentes, né? Uns mais evoluídos, uns menos evoluídos, né? Atividade 3. Procure nos textos do mapa mundi as características dos povos apresentados. Em seguida, anote as informações solicitadas. Os europeus, eles eram organizados de que jeito? A sociedade e o governo, como eram? Eram governados por reis, tinham uma sociedade formada por nobres, militares, comerciantes, religiosos, camponeses, entre outros, né? B. Nômades sedentários, eles eram sedentários. Eles conheciam escrita? Eles já conheciam, utilizavam escrita. E o comércio como era? Praticavam o comércio. E os povos aqui que moravam na região, onde nós conhecemos aqui nosso país, nosso Brasil, como era? Povos que moravam na região onde atualmente está situado o Brasil. Organização da sociedade e governo. Cada tribo tinha seu chefe.
além de um líder espiritual. O conjunto de tribos formava grupos com uma maneira própria de se organizar, manifestar sua língua e cultura, como os dos Tupi-Guarani, né? E aí o comércio? Opa, desculpe, a escrita. Alguns eram nômades e outros sedentários. Nômades e sedentários. Alguns eram nômades, outros sedentários. Agora sim, pessoal. E a escrita? Eles não conheciam a escrita, pessoal. Não sabiam ainda sobre isso. Eles estavam menos evoluídos que o povo da Europa lá, né? Na parte de cima. E o comércio? Eles praticavam o comércio? Não praticavam comércio. Eles viam entre as tribos deles lá, né? Ainda vivendo da caça, da pesca, da agricultura, né? Então, eles não sabiam, não tinha, né? E agora vamos falar sobre os povos do Oriente. Alguns povos se organizavam em grandes impérios. A Índia, por exemplo, era dividida em diversos reinos. E no continente africano havia tribos e reinos. Como eles eram nômades ou sedentários? Alguns eram nômades, outros sedentários. Eles conheciam o comércio? Alguns conheciam a escrita e outros não, né? Nem todos praticavam o comércio. Então, olha para você ver a diferença aí, né? Alguns conheciam a escrita, outros não. Nem todos praticavam o comércio. E assim vai, né? E agora vamos lá para a nossa tarefa de casa, pessoal. Tarefinha gostosinha de fazer, mas tem que prestar atenção. Quem prestou atenção na leitura aí e quiser voltar lá para poder resolver, então volta um pouquinho lá no texto que a tia Dani leu. As imagens abaixo representam elementos que podem ser identificados como pertencentes em algumas das sociedades, localizadas em diferentes partes do mundo, que viviam entre séculos XV e XVI. Ligue cada uma delas a seu provável lugar de origem. Então, Portugal ou Espanha? Que parte é e o que ela é? A cadeira do rei? É a cerâmica? É o ouro, marfim, né? Eram especiarias ou eram vasos? Era uma riqueza aí diferente? E a região atual do Brasil? E as Índias Orientais? A parte da China? As Índias Orientais, a parte da Índia? E a parte da África, pessoal, tá? E a 5 também é uma atividade gostosa e facinha. Assinale a alternativa que contém a informação correta a respeito do século XV. O continente europeu estava dividido em países como Portugal, Espanha, Inglaterra, França e China. E aí, gente, será que é? O único grupo indígena compunha a população do território que hoje conhecemos como nosso país. A Arábia era formada por um grande império de população muçulmana. A China era um grande império e sua capital era a cidade de Xangai. Hein? Presta atenção que a tia Dani leu tudo isso para vocês. O pequeno continente africano era formado por uma grande variedade de culturas. E aí, pessoal, vamos fazer atividade. Na próxima aula, a tia Dani volta corrigindo e com um capítulo novo, tá bom? Um beijo, um queijo e bye, bye, pessoal!